Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Jairo Teles, conselheiro, representante do grupo e projeto Recuperação em Foco. E aí, hoje a gente traz mais uma live para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Vou colocar aqui uma vinhetazinha antes da gente começar. Sejam bem-vindos. Muito bom. Então vamos lá, boa noite a todos mais uma vez. Jairo Teles, conselheiro em Dependência Química, representante desse canal, Recuperação em Foco. E hoje nós trazemos Gabriela Malosso, uma psicóloga, uma parceira, que também tem muita experiência na área do transtorno por uso de substância. E a gente vai bater um papo hoje sobre PPR, é a nossa pauta de conversa hoje. Queria que você se apresentasse, Gabriela, para as pessoas que estão entrando aí. Seja muito bem-vinda ao canal. Espero que essa seja a primeira de muitas lives, muitos encontros por aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Jairo. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela, sou psicóloga, sou formada pela Unorp de Rio Preto, né? Me formei no final de 2014 e logo depois da faculdade já ingressei na comunidade terapêutica, né? Então tenho aí 8 anos de experiência com dependência química. Trabalhei sempre como psicóloga nesses 8 anos e nos últimos 3 anos fui coordenadora também de uma comunidade aqui de Ribeirão Preto. Agradeço o convite, espero poder contribuir nessa noite um pouquinho sobre a PPR, uma pauta tão importante quando a gente se fala de dependência química, né? Exatamente. Então, estou aí para a gente contribuir, trocar uma ideia, bater um papo, e se alguém tiver dúvida, colocar aí para a gente ir conversando. Obrigado, Gabriela, de ter aceito o convite do grupo Recuperação em Foco. Eu acho que a proposta do grupo é, sem dúvida, trazer mais conhecimento e agregar na vida de tantas pessoas que precisam de tantas informações, né? Com certeza. Quero dar boa noite a todas as pessoas que estão entrando, né? Isaac, que é o meu pai, a Ângela, uma parceira aí do grupo também Recuperação em Foco, fala aqui próximo de Campinas. Rui, um grande amigo também, boa noite, Rui, seja bem-vindo ao grupo. Mariane Colares, nossa amiga também, nós entrevistamos ela, a gente falou sobre a questão comportamental, a questão do que nós vivemos nos dias de hoje, parceira também, minha mãe, viu, Gabriela? Thaís Teles está dando boa noite para nós aí. Boa noite. Que legal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui embaixo para as pessoas que não acessaram o StreamYard, para que os comentários saiam juntamente com a foto. Eu vou colocar aqui, né? Precisa fazer a inscrição no streamyard.com/Facebook e aí a sua foto sai junto com o seu comentário aqui na sua contribuição na live. Tá? Vamos lá, PPR, eu acho que é uma grande... um grande exercício, né? Onde acontecem vários milagres, eu diria, viu, Gabriela? Quando isso acontece, de fato, quando o sujeito entende
que essa programação e essa ferramenta pode ser usada dentro e fora da CT, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre PPR, a sua vivência um pouquinho dentro de CT. Fica à vontade. Então, vamos lá. A prevenção à recaída, até essa semana passada eu fiz alguns vídeos no Instagram, justamente para uma questão de conscientização, né, Jairo? Porque qualquer tipo de mudança de comportamento, a gente precisa entender a questão da prevenção à recaída. A gente não usa ela só numa questão de transtorno para o uso de substâncias. Mas qualquer comportamento que a gente se propõe a tentar modificar, mudar algum estilo de vida, algum hábito, a gente tem que estar atento que a recaída ela pode estar presente. É um dilema bastante conhecido dentro de comunidade que se pergunta, né? A recaída faz parte do processo? Uhum. Algumas pessoas, ao levar um pé da letra, não concordam, mas a gente tem que entender, quando a gente fala faz parte do processo, a gente está querendo dizer o seguinte, que ela pode acontecer em qualquer momento desse processo se eu não tiver todos os meus cuidados para que ela não aconteça. Uhum. Né? Então, a recaída é algo que numa mudança de comportamento, ela pode acontecer se eu não me prevenir, se eu não tomar os devidos cuidados, se eu não me monitorar, me policiar. Não é que a gente espera que vai acontecer e quer que aconteça. Mas a gente tem que estar preparado para, se caso ela acontecer, como que nós vamos lidar com isso? Ou se preparar para que ela realmente não aconteça, né? Uhum. Então, quando a gente fala de transtorno por uso de substância, a gente sabe que é uma mudança no estilo de vida por completo. Eu bato muito nessa tecla com meus pacientes que não é o fato só de eu parar de usar droga. Para eu conseguir parar de usar droga, eu preciso passar por todas as modificações, por todo um processo, entendimento, conscientização, aceitação, para a partir disso eu conseguir executar essas mudanças que são necessárias e ter como resposta a minha sobriedade, ter como resposta a minha abstinência. E durante esse processo, até que eu consiga entender, que eu consiga aceitar, que eu consiga começar a trabalhar no meu problema em si, eu tenho que estar consciente que se eu não estiver me monitorando, se eu não estiver me acompanhando, se eu não estiver me avaliando, se eu não me autoconhecer, essa recaída pode acontecer. Uhum. Então, quando a gente trabalha a prevenção à recaída dentro de uma comunidade terapêutica, por exemplo, eu costumo falar que é um privilégio você conseguir trabalhar a prevenção de recaída num lugar que você está totalmente protegido, como uma comunidade terapêutica, uma clínica, o que quer que seja. Diferentemente de quando você está aqui na sua cidade, que as coisas estão acontecendo a todo momento, a sua rotina de vida está acontecendo, você está tendo que lidar com um monte de situações ao mesmo tempo, então se torna um pouco mais trabalhoso, né? Por isso que a gente fala que se você está dentro de uma comunidade terapêutica, de uma clínica, e você começa a exercer essa PPR, consegue internalizar ela, quando você sair aqui fora, você vai ter que continuar dando seguimento disso que você se propôs lá dentro, né? Uhum. Mas tem pessoas que começam um tratamento aqui fora, seja de forma ambulatorial, seja atendimentos individuais, tudo, que também a gente vai conseguir praticar essa PPR, mas entendendo que todas as outras áreas da vida dela estão acontecendo ao mesmo tempo. É todo um contexto diferente de um contexto protegido, né? Exatamente. Então, a PPR, ela é uma técnica, né, conhecida com práticas de técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que vai realmente trabalhar essa questão de cognição, né, pensamentos, coisas que estão acontecendo dentro de mim, sentimentos, pensamentos, e a parte comportamental, né? Dentro da psicologia, da abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito essa relação pensamento, sentimento e comportamento. Então, o comportamento em si, de usar droga, é a fase final do processo. Antes de acontecer o comportamento, teve um pensamento, teve um sentimento, teve todas as situações por trás. O uso da droga foi o ponto final. Então, dentro da PPR, com algumas técnicas que a gente ensina para os nossos pacientes, né, alguns exercícios práticos mesmo, a gente vai tentar fazer com que ele identifique essas situações anteriores ao comportamento do uso de droga propriamente dito, né? Uhum. Então, tem um material que é muito usado dentro da PPR, acredito que a maioria das
das comunidades, dos serviços da área usam, né? Que é aquela apostilinha da prevenção à recaída, do Paulo Knapp, onde tem vários exercícios, se não me engano, são 15 exercícios, e a gente vai trabalhando um a um com o paciente para entender todo esse processo da recaída, né? O que é muito comum a gente escutar no nosso dia a dia? Não sei o que aconteceu, recaí. Exatamente. Aonde foi que eu me perdi e não consegui achar? Exatamente. O que aconteceu, fulano? Qual que foi o motivo da sua recaída? Não sei. A hora que eu vi, eu já estava lá. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Tem muita coisa antes para te levar lá. Né? Então, assim, dentro da PPN, o nosso objetivo maior é esse, ajudar a pessoa a conseguir identificar situações de risco, o que pode ser gatilho para a recaída dele, sentimentos que ele tem mais dificuldade de lidar, situações que ele muitas das vezes não tem habilidades para lidar. Então, o primeiro passo é essa identificação de tudo isso. Né? Quando eu consigo identificar, fica muito mais claro e mais fácil de eu conseguir trabalhar em cima daquilo. Só que antes de eu identificar, eu preciso entender e aceitar o que aconteceu, né? Que é a motivação. O quanto eu estou motivado para trabalhar minha recaída. O quanto que eu estou motivado para trabalhar minha prevenção à recaída. O quanto que eu estou aceitando que eu tenho um problema e eu preciso fazer algo com isso. Porque senão a prevenção à recaída não vai ter resultado. Exatamente. Não adianta eu entender que tem os exercícios, tem o profissional ali, tem o material, mas dentro de mim, eu não aceitei que eu preciso. Eu não aceitei que eu preciso mudar. Eu não aceitei que eu tenho que mudar meu estilo de vida, minha rotina. Acho que a gente está para falar sobre o primeiro passo também, né, Gabriela? Com certeza. A questão de aceitação, a questão de olhar para dentro de mim e falar, olha, game over para essa vida, game over para as possibilidades que eu estava enfrentando. E agora, assim, game over, ele implica em muita dor. Porque o abandono daquilo que eu mais gosto de fazer e aquilo que eu mais tenho vontade de fazer, gera dor. E gerando dor, dentro da CT é o lugar certo de sofrer todas essas dores. Você está totalmente amparado, né? Você vai estar sendo municiado ali de informações, exercícios ali e práticas que você vai precisar ter, sem dúvida, lá fora. Exatamente. Jairo, eu acho importante fazer um parênteses aí. Hoje eu estava numa reunião e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O quanto é um processo realmente de luto. Eu decidir parar de usar droga, né? Justamente por tudo isso que você falou desses game over, né? Eu entender que eu preciso, poxa, eu não vou poder mais em tal lugar, não vou poder fazer mais tal coisa, não vou poder mais... É um luto, é uma perda, né? Eu acabar com aquela vida, matar aquela vida que eu tinha mesmo para eu começar uma nova. E o processo de luto, ele tem todas aquelas fases que a gente sabe que é difícil até eu chegar à aceitação, né? Tem a negação, tem a depressão, tem a barganha. Até eu aceitar é um processo interior, né? Por que as pessoas demoram tanto tempo para chegar num tratamento? Seja ele qual for, não necessariamente numa CT, mas seja o tratamento que for. Eu aceitar que eu tenho um problema, aceitar que eu preciso mudar, aceitar que eu preciso de alguma coisa, dentro de mim, esse processo começa muito antes da hora de eu falar, eu preciso de ajuda, né? É a família falando, é o vizinho falando, é o colega falando, é todo mundo falando. Mas enquanto esse despertar não for interno, não for de mim mesmo, não vai ter sentido. Porque, na verdade, se eu faço atrelado com os gostos da família, se eu faço atrelado com o gosto do meu patrão que vai custear meu tratamento, se eu faço atrelado ao meu filho, são motivos que podem trazer o sujeito para a realidade, isso sem dúvida. Mas dentro de um propósito, dentro ali da CT, onde você tem aí pessoas iguais a você, tendo as mesmas dores, o real sentido, ele precisa ser mudado. Porque o real sentido, ele é de mim. Ele tem a ver só comigo, para depois eu conseguir refletir nas pessoas. Exatamente. Então, quando você fala da questão do primeiro passo,
o primeiro passo, né, que o programa dos 12 Passos propõe, é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança, né? É eu aceitar que existe uma problemática. Uhum. A gente trabalha junto com a PPR a questão dos 6 estágios de motivação para a mudança, né? Uhum. É a aceitação, é a pré-contemplação, contemplação, manutenção, ação. Então, tem todo um processo que a gente sabe que a pessoa vai precisar passar para ela entender, agora sim eu preciso de ajuda. Porque na primeira fase eu entendo que eu preciso de ajuda, mas será que eu preciso mesmo? Será que eu não consigo sozinho? Eu tenho um problema, mas eu ainda acho que eu consigo resolver com ele. Depois vem a outra fase, não, realmente eu tenho um problema. E aí eu vou indo pouco a pouco até eu falar, pronto, eu realmente tenho um problema, não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Só que quando a gente fala do transtorno de uso por substância, geralmente quando isso acontece, já se passaram muito tempo. Já se passaram anos, já foram muitas perdas, já foram, né, muitas tentativas, justamente por essa dificuldade de aceitar, né? E as consequências do uso de substância, elas são consequências, como que eu posso usar a palavra? São consequências devastadoras, muitas das vezes, né? Uhum. Pode ser que eu só consiga entender, aceitar e despertar quando eu perco o emprego, quando eu perco um relacionamento, quando eu chego numa situação de quase morte. Aí eu entendo que eu preciso de ajuda. Uhum. Se a gente conseguisse procurar ajuda logo no começo, o índice de sucesso seria muito maior. Porque poucas áreas da vida teriam sido afetadas, né? Não teria tido toda essa complexidade da situação. Então, a prevenção à recaída, ela vem justamente para isso. Porque depois que a pessoa aceita que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, ela vai para um tratamento, ela precisa entender que esse tratamento também tem esse processo, né? E que se eu não fizer esse processo, se eu não aderir, se eu não me entregar, se eu não for verdadeiramente para esse processo, a chance de eu ter uma recaída é muito grande. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma que ele tem as memórias das situações que a gente passou. Então, tudo que eu vivi está registrado no meu cérebro, está registrado no meu inconsciente. Então, numa situação semelhante àquela que eu passei lá atrás, que eu corria para usar droga, numa situação semelhante, é muito comum que a primeira coisa que vem na minha mente é usar droga. Eu fazia isso lá. Isso estava no meu dia a dia, e essa era a minha rotina. Eu brigava com a minha esposa, a primeira coisa que eu fazia era sair de casa com usar droga. Quando eu brigar com a minha esposa, o que vai vir na minha cabeça no primeiro momento? Repetição de comportamento. Tudo que é mais fácil. Exatamente. Eu sei que vai me aliviar ali naquele momento. Eu sei que vai me tirar aquele nervosismo. Eu sei que vai me acalmar. Mas e depois? Né? Então, a prevenção à recaída, ela vem para isso. Eu conseguir identificar essas situações que são gatilho, situações que a gente fala que são situações de risco, e a partir disso, desenvolver estratégias de enfrentamento. Como que eu vou criar habilidade para lidar com essa situação? Porque aquela situação que me levava a usar droga, ela vai continuar existindo. Eu não vou conseguir excluir ela da minha vida. Meu chefe que ficava me atormentando, que a hora que eu saí do trabalho eu ia correndo usar droga, ele vai continuar ali. Minha esposa vai continuar brigando comigo por outros fatores, por outros motivos. Situações financeiras vão acontecer. E aí? Se eu não criar essas estratégias, essas habilidades, a chance de eu recair é muito grande. E é por isso que a gente fala tanto e bate tanto na tecla de realmente entender, se autoconhecer, criar essas estratégias e estar disposto à mudança. Né? O que eu sinto muito na minha prática profissional? Uma falsa ilusão de que mas vai ser só hoje. É só agora porque assim, eu tô realmente esgotada, eu não consigo pensar em mais nada. E aí é onde tudo começa novamente. Né? Porque a gente trabalha também muito essa questão da autossabotagem. É importante isso, hein? Eu sei que eu não posso. Eu sei que eu tenho um transtorno. Eu sei que eu não vou ser igual meu colega que bebe só de final de semana. Meu colega não desenvolveu um transtorno por uso de substância. Eu desenvolvi. Uhum. Mas, de novo, a gente volta na tecla da aceitação. Enquanto eu não aceitar que eu tenho
um transtorno, que eu não vou poder mais fazer isso na minha vida. Se eu quiser viver em sobriedade, porque eu também trabalho muito com os pacientes, Jairo. Não adianta você chegar aqui justamente por um patrão, por uma esposa, por alguém, se você não quer. Se você falar para mim, eu quero morrer usando droga, é uma escolha de vida sua. É isso. E a gente tem que respeitar. É o que a gente queria, gostaria? De jeito nenhum. Isso também gera dor para nós. Quando o sujeito escolhe ficar na vida, é gerador para nós. Exatamente, mas são escolhas. Né? Agora, a partir do momento que eu entendi, que eu aceitei, que eu quero, eu tenho que estar disposto a executar, a praticar, a renunciar. Sim. Acho que a renúncia é o ponto-chave da sobriedade. Perfeito, perfeita colocação. A renúncia também ela é um ponto de posicionamento, né? Eu preciso me posicionar, preciso deixar de cometer algumas coisas que isso gera dor, não só para mim, mas para eu conseguir, de fato, enxergar um caminho aí de longa estrada, árdua, mas que com certeza vai me trazer muito mais benefício. Queria dar uma pausa aqui para dar uma boa noite a todos, mais uma vez, aquelas pessoas que estão entrando pelo canal do YouTube, estão assistindo pelo Facebook. A gente tem aqui o Marcelo Marinho. É teu convidado, Gabriela? Não conheço ele, deve ter acessado pelo nosso canal. A gente também tem... Boa noite, viu, Marcelo? A gente tem aqui o João Henrique. Seja muito bem-vindo, João. Entrou também pelo YouTube. A minha mãe aqui dando uma contribuição para nós. Ó. Na sua opinião, qual é o principal gatilho para uma recaída? Olha que pergunta legal. Eu costumo falar que a questão de gatilhos é muito individual, né? Cada indivíduo vai ter o seu gatilho, vai ter a sua situação de risco, mas de uma forma geral, eu percebo a questão da dificuldade de lidar com alguns sentimentos, decepção, frustração, raiva, ansiedade principalmente, e essa questão dessa dificuldade de renunciar principalmente a pessoas e lugares, né? Sabe aquele pagodinho que eu ia todo sábado e depois do pagodinho eu ia em tal lugar? Então, será que você não associou que o pagodinho... Estou falando pagodinho, mas como um exemplo, sim, né? Claro, sim. Qualquer... seu cérebro já associou o pagodinho com nunca mais eu vou poder ir no pagodinho? Talvez não. Talvez daqui a um tempo, para que você estiver melhor, mas a pessoa sai na primeira reinserção social dele e ele quer ir no pagodinho. Exato. Né? Então, os gatilhos principais que eu percebo são esses. A questão de sentimentos, conseguir lidar com alguns sentimentos mais desconfortáveis, digamos assim, né? E com situações e pessoas. Também concordo com você. Sendo um adicto em recuperação e vivendo aí algumas dores da vida, assim como ela é, né? Eu percebo isso também. Entre a maioria das pessoas que fazem o tratamento, vão para casa, fazem todo o tratamento, saem como conclusão, né? E aí vão para casa e dão de cara com a vida como ela é, de todos os detalhes. Você enfrentando as dores, você pagando as suas contas, você lidando com o problema com a família, você lidando com o problema no filho na faculdade, você lidando com o problema, talvez, de um luto. E aí, o que acontece? Sempre vai ter um pagodinho, sempre vai ter ali um churrasquinho, que isso vai chamar atenção. Agora, eu sempre falo, né? Se isso não for um exercício de dentro para fora, Gabriela, não adianta muita coisa. Infelizmente, porque os fatores que eu preciso ser motivado estão todos dentro de mim. A motivação não é porque minha conta está saudável financeiramente, é o que eu estou fazendo para que a conta seja saudável financeiramente. Então, ela vem com antecedência. E muitas pessoas e muitos adictos não conseguem pensar nessa dinâmica. Né? A questão da ansiedade, Jair, eu acho que também é um ponto, assim, né? Porque a gente percebe muito quando a pessoa está em tratamento, uma vontade, um desejo de recuperar, resgatar tudo que o transtorno por uso de substância tirou, né?
E às vezes nessa euforia, nesse eu quero para ontem, eu quero fazer acontecer, eu quero, ele se perde. E a hora que ele se depara com toda essa dura realidade que você falou, é muitas das vezes quando, poxa, mas não era isso que eu estava esperando. Né? Eu achei que tudo fosse acontecer, eu achei que tudo seria como eu planejei, e não é. Não é. Não é para nós que não fazemos uso de substância, não vai ser para quem faz uso de substância também. Então, ter essa habilidade para conseguir manejar os sentimentos, para conseguir entender, lidar com esses sentimentos, eu acho que ali é um ponto de partida muito grande para uma prevenção à recaída, né? Eu costumo falar que, assim, eu gosto muito daquele filme Divertidamente, que legal. É uma animação, um filme de animação assim, infantil, mas que retrata perfeitamente a questão de sentimentos. Todos os sentimentos são necessários para nós. Raiva, tristeza, angústia, felicidade, faz parte, a gente precisa passar por eles. Sim. Né? Sabendo o limiar entre o normal e o patológico, fazem parte da nossa vida, é essencial. Então eu preciso sentir raiva, eu preciso me sentir triste, só que eu preciso saber lidar com esses meus sentimentos. Com a minha raiva, com a minha tristeza, e identificar esses sentimentos em primeiro lugar, né? Hoje eu já acordei daquele jeito, então, cuidado. Se monitore, presta atenção, olha seus comportamentos, porque tudo isso vai te dar indício de uma recaída, por exemplo. Uhum. Né? Desculpa te cortar, pode concluir. Pode falar. Dentro da CT, onde eu trabalhei, em algumas instituições, o pessoal acordava de manhã, ia para a reunião matinal, você conhece essa reunião? Sim. Uhum. E aí tem algumas que usam esse modelo, tem outras que não, mas eu acho que é fantástico esse modelo para a gente despertar mesmo no dia, né? Tem toda a dinâmica na matinal, eu acho que ela é fantástica. E aí eles iam se levantando e falaram, mas eu não sou obrigado a ficar com esse cara no meu quarto, eu sou obrigado a conviver com a toalha desse cara na minha cabeça toda noite. Enfim, é ali que é a hora de eu me conhecer, de eu me perceber. Se você está tendo um senso crítico da toalha do camarada, legal, nem isso você tinha, né? Se você está tendo um senso crítico de conviver com o cara do armário da direita, do armário da esquerda, você arruma e o cara não arruma. Que legal! Você está começando a acordar, né? Começando a perceber. Exatamente. Está começando a voltar para a vida, né, Jair? Exato. E assim, a dificuldade dentro da CT, nessa primeira fase do acolhimento, por exemplo, que eu acho fantástica essa primeira fase, Gabriela, onde a gente vê realmente uma transformação daqueles que querem e aqueles que não querem. É ali que separa o joio do trigo. Né? Porque não por ser pesado alguns exercícios, não. É muito amor que se dá para a pessoa ali em todas as áreas, eu diria, o cara é acolhido de uma maneira íntegra pelo grupo, o cara é acolhido de uma maneira responsável pelos profissionais que estão atendendo, e aí ele vai se percebendo aos poucos até chegar na primeira fase. Por que a primeira fase? A primeira fase é onde ele consegue ter essa percepção de quem ele é, através dos exercícios, através da psicoterapia, através do psicólogo, através do assistente social. O cara chega lá totalmente dilacerado, sem ter um RG. E aí ele transforma de verdade. Eu acho que é isso que é a mágica da CT. Cada processo, cada passo a passo é um desabrochar de flor, né? E acontece na hora certa, né? Se eles souberem respeitar esse processo e praticar o processo, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Por que às vezes dá errado? Por que às vezes vem a recaída? Porque alguma coisa faltou. Porque alguma coisa nesse processo eu deixei de fazer, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão dos sinais da recaída, né? É o que eu falei agora há pouco. A recaída não acontece, aí de repente eu estava ali. Não, é uma coisa que eu deixo de fazer aqui que estava na minha rotina. É outra coisa que eu descuido ali. É um comportamento que eu não tinha, que eu começo a ter. Né? É muito comum a gente escutar isso, né? Eu chego na CT, que nem você acabou de falar, eu chego na CT dilacerado. Não sei nem quem eu sou mais. Chego, resgato, recupero, me encontro,
faço, aconteço. O que a gente espera? O que o programa espera? Que isso continue, que tenha essa manutenção. Por que quando eu saio, eu acho que tudo aquilo ficou na CT, eu não preciso carregar comigo mais? Essa responsabilidade eu não tenho mais, até aqui. Exatamente. Enquanto eu tô aqui, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo. De lá para fora, eu sou outra pessoa. Claro que, Jair, eu também falo muito isso para os pacientes. Claro que a gente sabe que a rotina aqui de fora é totalmente diferente da rotina de dentro de uma CT, né? Que você tem esse tempo para você que eles têm lá, que tem todo um cronograma planejado para eles, é diferente. Mas eu preciso encaixar a minha recuperação na minha rotina aqui fora, né? Eu não consigo fazer uma atividade que eu fazia na CT, eu não consigo fazer às 6 horas da manhã, mas eu consigo fazer às 6 horas da tarde. Né? Eu não consigo ir num grupo de mútua ajuda todos os dias às 9 horas da noite, mas pelo menos uma vez na semana você precisa tirar para você. É o seu cuidado, é a sua recuperação. De que adianta eu trabalhar, eu fazer isso, fazer aquilo, se a minha recuperação não está sendo trabalhada? Sim. Em algum momento isso vai ser cobrado. Né? Vai ser e assim, a vida cobra, a família propriamente dita cobra, de certa maneira, né? Que seja nas entrelinhas, mas a família quer sim um comportamento mudança. Exatamente. Mudança. Eu tenho um paciente, eu tinha, né, um paciente que, assim, ele me marcou muito. Ele veio de uma recaída, e aí ele falava assim, que o pai dele, já logo no começo, já tentou alertar. Ele falava assim, fulano, cuidado, você já não tá nem almoçando no horário que você tinha que almoçar mais, eu não tô vendo você fazer sua espiritualidade, e você tá conversando comigo de um jeito que você não estava conversando. Alguma coisa tá acontecendo. Não, você tá ficando louco, eu tô trabalhando demais, eu só tenho tempo para trabalhar. E o pai toda hora falando, cuidado, você tá esquecendo sua recuperação. Dito e feito, aconteceu. Ele achou que era só o trabalho, já manteria ele em sobriedade, né? Agora, recentemente, aí ele teve essa recaída, foi pro tratamento, saiu, tá bem. E aí, recentemente, em contato comigo, ele falou, Gabriela, você acredita que agora sozinho eu consegui perceber que de novo eu estava entrando no mesmo ciclo diante da minha recaída anterior? Ele falou, já estava vivendo só para o trabalho, comecei a deixar de almoçar em casa e foi aí que eu falei, não, pera, estou repetindo tudo de novo. Então são padrões que se a gente não se monitorar, ou se talvez não tenha uma pessoa, que nem no caso dele, tinha o pai que estava tentando alertar, que estava tendo essa percepção, né? Mas nem sempre. Às vezes são sinais que não fica visível para os outros. Por isso que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, porque eu me conheço. Eu sei que eu estou deixando algumas coisas de lado. Eu sei que eu estou deixando de me importar tanto para minha recuperação e estou priorizando outras coisas. Então aí eu tenho que dar um sinal de alerta. Né? Aí eu preciso resgatar, voltar, peraí, aonde foi que eu deixei? Aonde foi que escapou do meu controle? Aonde foi que eu abri mão? E resgatar. Exatamente. Antes que realmente aconteça uma recaída. E esses fatores que antecedem, né? Que a gente consegue visualizar de bate-pronto. Né? Bom, Gabriela, tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Meu pai diz assim, ó, momentos políticos nebulosos defendem o uso recreativo e seguro de drogas. Isso é possível sem tornar-se dependente químico? Olha, a questão do transtorno por uso de substância, também fiz um vídeo esses tempos atrás justamente por isso. Infelizmente, a gente não consegue ter um exame prévio que vai determinar se você vai se tornar dependente químico ou não. É dar um tiro no escuro, digamos assim, né? É muito difícil hoje você ver algum adolescente que não tenha contato, pelo menos com álcool e tabaco, que são as drogas legais, né? Lícitas. Se aquela pessoa vai se tornar dependente química ou não, não tem como a gente saber, né? Isso vai depender de fatores ambientais, fatores genéticos, fatores psicológicos. Existem, sim, pessoas que fazem uso de substância de forma recreativa, digamos assim, né? Socialmente, que isso não cause impacto, não cause impactos, entre aspas, né? Porque algum tipo de consequência pelo uso a gente tem.
Sim. Seja biológico, seja financeiro, seja social, a gente tem. Algum estrago vai ter. Vai ter. Mas não tem como a gente determinar se a pessoa vai se tornar dependente químico ou não. Você vai ter o transtorno substancial. Mas, uma vez que ela se torna dependente químico, uma vez que o transtorno é instalado, ele não consegue mais ser uma pessoa que usa socialmente. Né? Então, uma pessoa que usa socialmente, de forma recreativa, pode não se tornar um dependente químico, mas o dependente químico nunca mais volta a ser um usuário social. Eu acho que essa questão, todo o desejo do dependente químico é ainda poder tomar mais um gole. Exatamente. Mas se eu conseguisse tomar mais um gole, eu não estava aqui. Tá, mas você não consegue mais, companheiro. Agora vamos conviver. Exatamente. Aceita que dói menos, né, Jair? Bem isso. Tem que ser. Não tem mais como reverter essa situação. Não, uma vez instalada. Por isso que a gente fala, evita. Né? Evite, porque depois que se torna, é um caminho sem volta. É isso aí. A Ângela também contribui para a gente aqui, ó. Quando perdemos um referencial, seja ele qual for, entrando no processo de luto, de sofrimento, isso é muito comum acontecer com o dependente químico. Acho que é a contribuição de um comentário que ela falou, né? E, de fato, né? Quando a gente perde alguém, é muito mais duro passar pelo luto sendo um dependente químico, porque pode sim despertar uma recaída, né? Vem um outro comentário aqui, ó. Redução de danos, do João Henrique. Tem alguma eficácia na recuperação? Olha, eu particularmente nunca trabalhei com redução de danos, né? Todo o meu trabalho sempre foi voltado para abstinência total. Não falo que não funciona, porque eu sei que tem serviços que trabalham, tem pessoas que trabalham como redução de danos, e para algumas pessoas dá certo. Mas como eu nunca trabalhei não tenho essa experiência, então eu não tenho propriedade para falar sobre. Mas eu sei que tem serviços e profissionais que trabalham com. Que desenvolvem essa ferramenta, né, Gabriela? Isso. Existem bastante pessoas ainda que defendem essa questão. Eu sou fruto de comunidade terapêutica e eu sou fruto de zero. Abstinência zero. Eu sou fruto disso. Também sei que essa ferramenta ela é ajustada para indivíduo, porque é individual o tratamento, né? Mas eu também eu reverbero da ideia de abstinência total. O Rui também faz uma contribuição. Como adquirir essas ferramentas que a gente falou anteriormente, né? Se autoconhecer, se autovalorizar, ter expressão de opinião. Acho que é essa a questão que ele está trazendo. Aí a gente trabalha dentro de uma abordagem individual, né? Principalmente com a psicoterapia individual, para entender quais são as dificuldades desse paciente, quais são as situações de risco, e o que ele tem com ele já de estratégia de enfrentamento. Porque às vezes tem muita coisa no contexto dele, no dia a dia, na vida dele, que a gente pode desenvolver como habilidade. E tem pessoas que não têm nenhuma ferramenta interna, né? Nenhum recurso interno naquele momento disponível para aquilo. Então a gente precisa começar realmente despertar isso naquela pessoa e trabalhar esse processo junto com ela. Então é uma avaliação muito individual, justamente para a gente entender qual que é o contexto, porque às vezes a gente fala assim, já é uma coisa que é muito comum. A família a família é fator de proteção. Às vezes a família não é fator de proteção. Então não é o que serve para um que vai servir para o outro. Exato. Né? Eu não posso falar para você, a hora que eu estiver muito ansioso, muito nervoso, vai fazer uma atividade física. A pessoa tem pavor de atividade física. Como que eu vou oferecer isso para ela? Vai piorar todo aquele sentimento que ela está tendo naquele momento. Por isso que a gente fala que é um olhar muito individualizado. O que faz parte do contexto de vida daquela pessoa que a gente pode usar como uma habilidade. Entendeu? Então, eu acho que, assim, como adquirir essas habilidades é num processo terapêutico mesmo.
Acho que dentro da CT, né, com o processo de todos os exercícios lá e com todos os profissionais, e fora também, trazendo ali um psicólogo voltado à dependência química, que entenda melhor o processo, né, ou narcóticos anônimos também dá para se entender muita coisa, muito exercício é praticado lá, através das partilhas, através do que eu ouço. Por isso que eu falo que é muito individual, porque tem pessoas, por exemplo, que só de estar num grupo de mútua ajuda já é o suficiente para se manter em sobriedade. Outras pessoas vão precisar de além disso, né? Outras pessoas aderem bem à terapia, outros não. Então é muito particular, muito individual. Sim. Vou dar mais uma pausinha aqui. Quero agradecer às pessoas que estão entrando, né, pelas páginas aí do Facebook, pelo canal do Instagram. Contribua conosco, dê o seu like, é bem importante isso para o nosso engajamento. Faça o seu comentário, compartilhe com as pessoas que você tem como contato essa página. É um projeto inovador, onde a gente vai falar sobre saúde mental, muito sobre saúde mental e qualidade de vida, trazendo aí um dos carros-chefe que é o transtorno por uso de substância, mas a gente vai também permear alguns assuntos correlacionados à saúde mental, né? Contribua, acesse lá, dá o seu link. E também vou pedir uma coisa, tire seu print quando você estiver aqui na tela, para poder publicar nas nossas redes sociais. Isso também gera engajamento para nós e a gente agradece, né? Gabriela, agora eu vou fazer uma pergunta, assim, preparei mais para o final. O seu primeiro momento dentro de CT como psicóloga e como que você vivenciou todo esse universo, né, da dependência química? Você teve alguma coisa, algum episódio na família que te despertou esse lado? Ou dentro da faculdade você já estabeleceu que você ia traçar esse lado? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, eu falo que a dependência química entrou na minha vida sem eu ter planejado, Jairo. Porque, assim, na faculdade, vou falar da minha experiência, né? Na minha faculdade, a gente teve muito pouco contato com a área da dependência química. Durante os 4 primeiros anos foi muito pouco. E aí, quando chegou no momento de fazer estágio, foi quando a gente conseguiu ter uma maior interação com o assunto, né? Porque alguns colegas foram estagiar em CTs e eu tive a oportunidade de fazer estágio era uma casa de triagem que trabalhava com as famílias dos acolhidos que estavam na comunidade. Então, num primeiro momento, eu não trabalhei com a comunidade, mas eu tinha colegas da faculdade que estavam em estágio em CT, e aí na nossa supervisão de estágio vinham os casos, né, vinham as trocas, tudo, e o pessoal sempre ficou muito, nossa, mas CT, comunidade terapêutica, dependente químico, né, porque não era uma coisa que a gente tinha muito contato. Então, aí, nesse último ano de faculdade, eu fiz esse trabalho com as famílias. Era tipo um grupo de mútua ajuda. Eu ia 2 vezes por semana. Então, na segunda-feira, era o grupo só das famílias dos acolhidos que estavam na comunidade. Então, tinha esse suporte para essas famílias, né? Lá eles usavam também a Pastoral da Sobriedade, que é um grupo de mútua ajuda. Muito conhecido. Nas quartas-feiras, a gente tinha atendimento nessa casa de triagem das pessoas que gostariam de ir para a CT. Então, iam os dependentes químicos que queriam ajuda, iam as famílias, às vezes, para entender como funcionava, para depois conseguir chegar ao dependente químico, né? Então, no meu último ano de faculdade, foi esse contato que eu tive. Era mais com as famílias. E aí, quando eu me formei, essa instituição que eu trabalhava, que eu estagiava, ela tinha três casas lá, né? Era a casa de triagem, tinha a comunidade terapêutica, tinha a casa de passagem, que atendia a população em situação de rua, e estavam abrindo um abrigo para adolescente. Que legal!
E aí, quando eu me formei, a princípio era para eu ficar na casa de triagem, né? Então, eu fiquei ali os primeiros meses, atendi alguns adolescentes que estavam com problemas com a justiça, menores infratores, que para não estar na Fundação Casa, o juiz determinava que eles tinham que fazer algum tipo de tratamento ambulatorial. Então, eu executava esse trabalho em grupo. E aí, quando abriu em março, mais ou menos, elas abriram um abrigo e aí eu precisava decidir se eu ia para o abrigo ou se eu ia para a comunidade terapêutica. Eu, particularmente, não tenho muita habilidade para trabalhar com criança e adolescente. E aí eu falei, não, então eu vou para a comunidade. Claro que ficou aquele receio no começo, né? Porque era algo novo, desconhecido. Como que vai ser? Só homem? Tem todos aqueles paradigmas, né? Sim. E aí eu entrei na CT. Então, não foi uma escolha, assim, não estava na faculdade, falei, eu quero trabalhar com dependente químico, mas foi uma oportunidade que eu tive. Entrei e me apaixonei. Legal. Eu falo que foi, assim, desde que eu entrei, o sentimento de gratidão, de reconhecimento, de você estar ali para o outro, de ele confiar no seu trabalho, ele permitir que você acesse toda a vida dele, assim, isso é muito gratificante, né? A gente também não pode fantasiar uma realidade, porque a gente sabe que a CT também tem as dificuldades dela, né? É um trabalho, às vezes, exaustivo, às vezes é desgastante, a gente passa por situações desafiadoras mesmo. Mas é muito compensatório, né? É muito você acompanhar, que nem você falou no começo da live, você acompanhar esse desabrochamento daquela pessoa, se acompanhar o processo dela é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Eu convivi em lugares onde as mulheres que trabalhavam dentro da CT são muito respeitadas por eles, muito respeitadas. Muito. O grupo em si cria esse respeito. Por mais que eu chegue lá, o cara chegue totalmente desorganizado, mas o grupo vai colocar ele no lugar que não, assim que funciona, não. Exatamente. Aqui a gente fala outra língua. Né? Exatamente. A comunidade terapêutica, ela tem diversos ingredientes, né, Gabriela? Eu diria que os melhores ingredientes, eles são estabelecidos lá. Lá devolve a dignidade, lá devolve a autoaceitação, o autorrespeito, o sentimento sincero, né? O sentimento de agrupamento, de união. Isso tudo tem a ver com o indivíduo. Né? Bem certo que ele vai passar 6 a 9 meses ali, vai adquirir essas questões e vai precisar levar para ele todos esses valores. Na verdade, esses valores estavam dentro dele, ele só foi descobrindo. Exatamente. E você ser participante desse processo é gratificante, né, Jairo? Você tá ali para poder ajudar ele a resgatar o que estava ali dentro. Né? Você conseguir participar disso, eu falo que eu acho que é isso que nos move. Né? Você saber que você faz parte daquilo ali junto com ele, você está resgatando junto com ele. Ele está permitindo que você faça isso junto com ele. Sim. Então, isso realmente é muito gratificante profissionalmente. Legal. Bom, vamos voltar um pouquinho mais ao nosso tema. Tem mais uma pergunta aqui para você. Na busca pela abstinência do uso de substância, o indivíduo pode gerar outro vício de conduta? Eu acredito que essa aí é uma das melhores perguntas aí que eu tenho uma bem parecida com essa, mas aproveitar essa do meu pai primeiro. É muito comum por quê? Pela questão da sensação de prazer, né? Você tira a droga quando você tem essa mudança no estilo de vida e você tira a droga da vida da pessoa, a droga é um gerador de prazer. Apesar de todas as consequências dela, apesar de tudo, ela tem prazer. Ela libera dopamina, serotonina e tudo que a gente sabe que ela libera. Quando você tira isso da pessoa e se a pessoa não consegue se preencher com outra coisa, ela vai ter muita dificuldade de ficar em sobriedade. Por isso que dentro da PPR
a gente também trabalha essa questão de ela encontrar prazer em outras coisas para substituir Exato. o uso de substância. Porém, esse prazer precisa ser equilibrado. Eu trabalhei com uma pessoa que ele sempre falava isso: tudo que é em excesso faz mal. Até as coisas boas em excesso faz mal. Né? Então, aí você incentiva ali o indivíduo a fazer uma prática de atividade física, começa a se alimentar melhor. Se ele não se policiar, a compulsão dele pode ir para outras coisas. Uma compulsão por comida, uma compulsão por compra, uma compulsão por pornografia, uma compulsão por jogos, né? Porque ele já tem essa tendência dessa busca incessante de prazer. Então a gente precisa trabalhar isso nele para que a gente consiga achar esse equilíbrio. Eu preciso sim continuar buscando meus prazeres. A nossa vida é feita de busca de prazer. Claro. Mas em equilíbrio. Porque quando ele fica compulsivo por exercício físico, isso vai fazer mal para ele. Quando ele fica compulsivo por sexo, isso vai trazer prejuízo para ele. Então, tudo que é excesso faz mal. Então, existe sim essa possibilidade de desenvolver compulsão por outras coisas se não for bem trabalhado. Eu acredito que isso também são momentos que os adictos vivem. Eu vivenciei isso lá como parte de equipe dentro do CT. Eles mesmos vão se descobrindo aos poucos, né? Agora eu percebi que eu não tomava água, agora eu estou tomando água toda hora. Eu descobri que eu comia tanto, agora eu estou reduzindo esse tanto. Ou aumentei, me ajuda, o que eu faço? Descobri que eu adquiri o hábito da leitura, nunca tinha lido, agora estou lendo. Espera um pouco, vamos equilibrar o jogo. E aí você trouxe essa questão da pornografia, essa questão do sexo exagerado, enfim, tem outros comportamentos que a gente podia estar colocando aqui, mas é isso, a compulsão, eu acho que a dependência química ela é totalmente ligada à área da compulsividade. Né? E quando eu consigo frear essa área, o equilíbrio realmente acontece. Eu tinha uma atividade que eu gostava de fazer bastante na CT, que ela chama curtigrama, que você faz coisas que eu gosto e não faço, gosto e faço, não gosto e não faço, enfim. Justamente para isso, para eu começar a repensar. Poxa, antes de eu usar droga, eu gostava muito de fazer tal coisa. Depois que eu comecei a usar droga, eu parei de fazer isso. Né? Ou, nossa, eu faço isso, mas eu não gosto de fazer isso. Será que realmente eu tenho que fazer? E aí eu lembro que num dos grupos que eu fiz isso, teve um paciente, um acolhido, que a hora que a gente acabou a atividade, ele começou a chorar. Eu falei, Flor, mas o que você tá chorando? O que despertou aí? Ele falou, Gabriela, não sei quantos anos faz que eu não escuto música. Cara. Eu falei, tá vendo? Uma coisa tão simples, que faz parte, às vezes, do nosso dia a dia, que a droga te tirou isso. Será que não tá aí uma coisa que você gosta, que é prazerosa, que você pode começar a praticar novamente e que vai te preencher de alguma forma? Acho válido também falar, Jairo, que assim, que eu sempre friso também muito para eles. Não vá buscando prazeres nessas coisas do nosso dia a dia, achando que você vai encontrar aquela liberação de dopamina, serotonina e tudo mais que você tinha na droga. Não tem. Você não vai encontrar isso. Você vai se frustrar. Então, você vai descobrir novos prazeres. E como que isso vai te preencher? Você não pode trazer essa comparação. Mas quando eu usava droga isso. Mas quando eu usava droga, porque você não vai encontrar isso. Né? Porque o prazer que a droga dá, ela, sem dúvida, ela é muito além de todas as outras coisas que eu já experimentei. Isso dizendo, porque eu já tive lá. Já usei esse trem aí. Não tem comparação. Não tem. Eu preciso me redefinir. Essa é a palavra. Redefinir e ressignificar outras coisas. Por exemplo, eu nunca tinha gostado de correr. Hoje eu gosto de correr. Né? Se me pergunte de academia, eu não gosto de academia, não vou. Mas correr é uma prática que eu gosto. É um esporte solitário, né? Que você está ali, você com você mesmo, você coloca uma música, você consegue se concentrar naquilo.
e eu fui me redefinindo. Né? Tá aí uma coisa que eu não gostava e nunca, né, tinha pensado. Abrir um canal e fazer live. Eu, diante das câmeras, nossa, eu nunca tinha, assim, o desejo de estar aqui. Mas foi acontecendo. Né? E virou um prazer hoje de estar conversando a respeito de um assunto que diz respeito à minha saúde mental, né? Tendo a oportunidade de colocar pessoas dentro do meu círculo de amizades. Isso tudo vai se redefinindo. Né? Vai se reencontrando, né? Bom, estamos chegando no final, Gabriela, do nosso momento aqui. Quero agradecer por ter aceito, né, o convite do grupo Recuperação em Foco. Se você souber de alguns profissionais que gostem desse modelo, indique para nós, né? Eu acho que todas as conexões que vierem a partir disso seria bem interessante. Tá. Queria agradecer aí a tua disponibilidade, né, de estar falando um pouquinho da tua vida, do teu profissional, de estar entregando para a gente aqui sobre a sua experiência na área da dependência química, né? Você me disse que, nos bastidores, que você ficou um tempo na comunidade terapêutica e agora está fazendo clínica, né? Isso. Quer falar um pouquinho disso? Dessa transição? Na verdade, a área clínica sempre esteve presente de uma forma mais sutil, digamos assim, porque eu sempre trabalhei em instituição, né? Além de comunidade terapêutica, eu também trabalhei numa prefeitura, então eu trabalhava em unidade básica de saúde, CRAS e CREAS, trabalhei na casa de passagem, e aí a área clínica sempre estava ali, mas meio escondidinha, né? Porque a minha rotina não me permitia intensificar. E aí, nesse ano, eu resolvi que eu faria essa transição, que eu continuaria trabalhando na dependência química, porque é uma área que eu me identifico muito, que eu gosto muito, mas de uma forma mais individualizada, de uma forma mais clínica mesmo. São modelos diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Poder ajudar na recuperação dessas pessoas, poder ser uma ferramenta de auxílio em busca da sobriedade. Então, meu foco agora principal realmente é a área clínica e contribuir aí dessa forma, né? Até agradeço muito o convite que você fez. Eu sempre falo muito que a divulgação, o conhecimento e a conscientização é a melhor forma de prevenção, né? De prevenção para aqueles que ainda não estão na problemática e de ajuda para aqueles que estão. Eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente propaga informação, mais pessoas a gente está atingindo, mais famílias a gente está ajudando e mais recuperação a gente está oferecendo, né? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, a busca pela recuperação e pela sobriedade, ela é contínua e depende do trabalho de todos nós juntos. Não é só do dependente químico, mas de nós profissionais também, né? Com certeza. Familiares, profissionais, dependente químico, enfim, todos numa única... todos numa única conexão, né? Exatamente. Bom, quero agradecer novamente a todos, né? Queria pedir para vocês encarecidamente que faça lá o seu like, dê o seu coraçãozinho. Visualizar é bacana, mas contribuir com o seu like, com o seu coração, isso gera engajamento. Nunca se esqueça disso, né? Nós somos um canal novo, onde a gente está disponibilizando várias lives, né, de semana, vários conteúdos aí que diz respeito à saúde mental como um todo, buscando a qualidade de vida. Quero agradecer novamente, Gabriela, por esse encontro, por ter aceito, por estar aqui conosco. E é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para as famílias, para as pessoas que estão assistindo. O que você entrega para nós hoje? Tá. Agradeço de novo, Jair, a oportunidade, me coloco à disposição para o que eu puder contribuir, para as pessoas também, se quiserem meu contato, meu Instagram, acho que depois você vai deixar no finalzinho da live. E a mensagem que eu quero deixar é de não perder a esperança dessa pessoa que precisa de ajuda, né? Por mais que possa
vir processos de recaída, por mais que possam acontecer recaídas, que hoje a gente trabalhou sobre prevenção à recaída, saibam que toda rede de apoio se faz necessário para ajudar essa pessoa a se reerguer, né? Infelizmente, estamos sujeitos a isso, não queremos, mas estamos sujeitos, e se acontecer, a gente é capaz de se reerguer e recomeçar. Então, se você é dependente químico, está aí no processo, está buscando, está tendo as suas recaídas, acredite em você, busque ajuda, tente voltar novamente para o seu processo de mudança, porque a gente sabe que é possível. E se você é família, está passando por esse processo, está desanimado, desmotivado, também acredite que é possível, dê o suporte e ajuda necessária e também se cuidem. Procurem ajuda para poder ajudar essa pessoa que está precisando de ajuda. Perfeito, perfeito, doutora Gabriela. Vou deixar o seu contato, posso? Pode. Para as pessoas que quiserem te contatar. Vou colocar aqui na tela. Esse é o contato da doutora Gabriela, o canal no Instagram. Fiquem à vontade para poder perguntar, para poder tirar as suas dúvidas, para poder visitar o site, o endereço que é recheado de informação. Eu já estive lá e gostei muito, né? Bom, obrigada. Boa noite a todos, obrigado a todos por terem participado, por ter dado a sua contribuição e até a próxima. Fiquem obrigada, todos com Deus. gente. Boa noite. Gabriela, fica um pouquinho na sala que eu vou encerrar, mas a gente se fala. Tá. Tchau, tchau. Tchau.